Queridos irmãos de Quixadá, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo se derramem sobre nós. Nosso tema de hoje, de nosso estudo, será sobre Isabel de Aragão, que é chamada na história a Rainha Santa de Portugal. Muito bem. Ela nasceu no ano de 1271 em Saragossa, Espanha, filha de Dom Pedro III de Aragão e Constança de Hohenstaufen. Ela parece ter nascido já para amenizar os conflitos, porque o seu pai e o seu avô, eles estavam sem se falar já há muito tempo. E quando ela nasceu, o seu avô, o rei Jaime I, ele era conhecido como conquistador. Eles não, já há muito tempo não se falavam. Quando ele viu a filha, a neta, ele implorou ao filho, Dom Pedro III, e à nora, que é a Constança, né, que eles deixassem que ele educasse essa neta. E o filho aceitou. E aí já promoveu a paz entre eles, já começou. Então a educação que o seu avô lhe deu foi uma educação bastante diferenciada. Ele fugiu muito à regra do que se ensinava às mulheres na época. Então, o rei Jaime, ele ensinava a ela, alfabetizou, ela aprendeu a arte de governar, ela falava várias línguas, inclusive o latim, que era a língua motriz, né, na época, a língua mãe de todas as línguas, que era a língua internacional de então. Mas a sua maior virtude era a capacidade de se doar, de ajudar os outros, e também ela tinha uma conexão muito boa com o plano espiritual superior. Ela era dotada de graça e beleza, de caráter exemplar, sabia conversar sobre assuntos diversos, inclusive assuntos diplomáticos, a ponto de encantar os embaixadores, os políticos, durante os jantares oferecidos pelo seu avô. Isso tudo que nós estamos falando não é de uma jovem, é de uma criança de 6 anos de idade. Ela já era, a condição do espírito, né, já era dotada de muita sabedoria. Isabelita, que ela era chamada carinhosamente pelo avô como Isabelita, ela habituou-se a conversas sérias. Certa feita, ela olhava para o rio e o avô, para a gente ter uma ideia de como era a infância dessa menina, de como é que ela pensava diferente. E o seu avô lhe perguntou sobre o que ela pensava. E ela respondeu o seguinte, que as águas do rio pareciam prata. Aí o rei redarguiu, à tardezinha o rio parece ouro líquido. Você percebe como somos ricos? Aí, olha só a saída dela. Ela disse assim, ela abriu um lindo sorriso e disse assim, à noite a água parecia diamante. E ela ainda concluiu, somos mais ricos do que o senhor pensava. Ela sempre teve uma postura muito altiva, mas fazia reverência ao avô. Ela chama as suas damas de companhia e se encaminha para a capela dizendo, Deus nos aguarda. Na capela, de joelhos, em oração, ela era muito religiosa, sempre foi.
ela fica em prece fervorosa à Virgem Maria. E ela passava horas em oração, a ponto das aias se cansarem, ficarem com os joelhos dormentes. E ela se perguntava, essa menina não cansa, ela não cansa nunca. Ximena era a sua aia mais querida. Ela pensava, assim vou-me ao céu, mesmo que eu não queira. Ai, Jesus, como me doem os joelhos. Santíssima Mãe, abri os olhos dessa menina, dai-lhe sede, dai-lhe fome. Essas eram as orações da aia, cansada de ficar ajoelhada para fazer companhia, né? Então, algumas vezes a Isabel via que a Ximena dormia durante a oração e a repreendia dizendo, és por demais fraca, Ximena. As coisas de Deus requerem-nos muita fortaleza. Essa era a atitude dela. Essa força foi que a fez escolher para casar entre muitos pretendentes. Ela escolheu Dom Dinis de Borgonha, o rei de Portugal. Por isso que ela passou a ser rainha de Portugal. Ela era da Espanha. Em 1282, ela tinha 12 anos de idade quando ela casa com o rei. Ele já é um adolescente, já está com 17 anos. E inicialmente ela sentiu muita dificuldade, porque ela era uma menina, né? Tinha 12 anos. E ele procurou mulher fora de casa, né? Porque ela não aceitava, ela não gostava da ideia. Ela é muito criança, né? 12 anos. E ele tem 2 filhos fora do matrimônio. E ela recebe os filhos e trata como filho. Recebe com todo amor e fez com que ela... Aí, a partir de uma certa idade, ela se volta ela passa a ser esposa dele. Então, ela teve dificuldade de receber como marido por causa desses conflitos naturais do matrimônio aos 12 anos de idade, né? Os historiadores, eles dizem que as traições do rei foi que motivaram o coração dela para receber os seus filhos. À medida que ela foi amadurecendo, ela assumiu o fato de esposa do rei, vindo a ser mãe de 2 filhos, Constança, que é o nome da mãe dela, e Afonso, que era o nome do irmão dele. Para um filho ela botou a parte da família dela e para o outro ela botou a da família dele. Ela sempre dizia que se ela recebeu ela disse assim, Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. Foi esse sentimento que moveu a vida de Isabel de Aragão na sua vida como rainha. Ela usava para fazer a caridade, ela ajudou muita gente todo o tempo da vida dela. Ela teve à medida que ela amadureceu, ela foi assumindo muitas situações. Logo ela foi educada pelo avô para ser rainha e ela tinha na sua mente para fazer a caridade, para amar, para cuidar, e ela foi direcionando os seus trabalhos. Ela recebia muitos imóveis do marido, ele sempre dava as coisas para ela. E isso causava, em Portugal, no reino, no alto clero, assim, na condição deles, causava inveja, injúrias, porque eles achavam que ela estava trabalhando, gastando o dinheiro do império. Aí começaram
a colocar o rei contra a parede nesse sentido. E o Dom Diniz, ele não sovinava nada para ela, mas ele começou a observar. Uma certa feita, era época de neve, estava muito frio, e ela vai levando assim numa parte da roupa dela, ela leva muitos pães, que chama a atenção. E ele diz assim, ele encontra com ela nos corredores do palácio e diz: o que levas? O que levas aí? Ela disse: rosas. Ele disse: rosas? Numa época dessa? Aí ela solta sem querer e cai. Rosas vermelhas, belíssimas no chão, que as pessoas passam a dizer que era um milagre da rainha. Na verdade, ela tinha mediunidade de evidência, de vez em quando ela via Francisco de Assis e via Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. E ela tinha a mediunidade de efeitos físicos, né? Onde ela dizia que era pão, era rosa. Tem uma outra parte da história que eles contam que o rei chegou perto dela novamente e perguntou o que era que ela levava, e ela levava moedas, muitas moedas na roupa, e ela disse também que eram rosas, e mostrou para ele e eram rosas. Então a gente vai observando que ela passou a ser chamada de Rainha Santa porque ela tinha mediunidade exemplar, utilizava a mediunidade para o bem. Ela saía em pleno frio, noite causticante, para praticar caridade, porque ela sabia que em determinado local existiam pessoas famintas. Ela cuidava dos jovens que iam se casar, para que eles estudassem. Ela ajudava com que tivesse cursos para eles. Ela ajudava as moças que iam casar, que eram pobres. Ela preparava o dote para poder as moças terem condições de casar, que era hábito da época. A mulher, para casar, tinha que dar um dote. E ela sempre ajudava nos detalhes, ela observava o que as famílias precisavam. Falar um pouquinho da aparência dela. Ela era magra, loura, olhos verdes, ela tinha um estrabismo no olho esquerdo e ela tinha 1,76 m, enquanto Dom Diniz era baixo para ela, o rei. Ele tinha em torno de 1,60 m, 1,63 m. As pessoas dizem que por ela ter aquele porte altivo e ser alta e magra, porque normalmente as mulheres portuguesas, elas são mais baixas, e ela era espanhola. Então, em relação à condição de caridade que ela praticava, uma certa feita era a Semana Santa, e ela foi para uma cidadezinha de Portugal, era a Quinta-feira Santa. E lá ela tinha o hábito de praticar caridade. E ela pediu que eles enviassem 13 mulheres carentes para ela fazer o lava-pés, que a Igreja Católica faz, né, na Semana Santa. Fazia, não sei se ainda faz. Aí, as 13 mulheres estavam lá e as bacias preparadas, ela saía lavando os pés das mulheres. E uma determinada senhora colocou só um pé, porque o outro pé estava cheio de feridas pustulentas, cheio de pus, com mau cheiro. E ela se sentiu muito angustiada de botar o pé para a rainha lavar. Ela achou que ela já estava passando dos limites. Quando a rainha chega, Isabel chega, que olha, só tem um pé, diz assim: por que você só colocou um pé?
Aí ela disse, é porque o outro não está bom para a senhora lavar. Ela dizia, o que é? Se ele está muito ferido, está com cheiro, está cheio disso. Pois ela me mostra o pé. A senhora tinha escondido o pé por debaixo de panos bem pobrezinhos, né, os mulambos. Quando ela tira, o mau cheiro exala e ela fica morta de vergonha da rainha. E a rainha começa a lavar o pé dela ferido, lavar com muito cuidado, com muito carinho. E em seguida, beija. E quando ela beija, ela solta no hálito o ectoplasma e a energia de amor que ela libera faz com que vá cicatrizando os ferimentos ali, aos olhos de todos. E as pessoas na época, eles tinham, porque começaram a dizer que a rainha era santa, e muitas pessoas não acreditavam porque eram contra, né? Achavam que era mentira. Então eles começaram a levar a pessoa do cartório para comprovar, porque naquela época não tinha foto, com facilidade, tudo era desenho, era quadro, para comprovar e para assinar e anotar para ficar na história de forma comprovada. Por isso é que essa parte ficou na história de forma muito incisiva, muito correta, muito coerente. E nós, espíritas, olhando para isso, para essa situação, os católicos dizem que é santa porque curou. E nós temos que reconhecer que ela tinha a boca santa. Da sua boca não saía nenhuma palavra para magoar, para maltratar, só para bendizer, para cuidar e, consequentemente, para curar. Era pacificadora por excelência, como eu disse inicialmente, desde o começo da sua vida, ela passou a cuidar. Então, o amor, nós sabemos que a origem da palavra caritate significa amor, porque a caridade ela é composta por todos os bons sentimentos, pela indulgência, pela benevolência, pelo perdão. Então, aí a gente vê que ele é muito mais amplo, ele é muito mais completo. Ela sempre foi modesta, sempre foi simples, ela não era de ter joias, né? Ela não gostava, ela não valorizava. Ela sempre cuidava, ela não era, os divertimentos dela era praticar a caridade. Então, a gente vai observando que dentro da sua caminhada, ela quando ia para a igreja, ela via Santo Agostinho, então ela via São Francisco. Ela era a dama da caridade. No início, a gente vai vendo que foram pessoas que praticaram a caridade, que ficaram muito na história, que eram predecessores dela, Santo Agostinho, São Francisco, Santa Edvigem, Santa Clara e ela. Né? Eram pessoas que trabalhavam a caridade. Nos conta que, certa feita na história, que a Santa Isabel, a rainha, ela foi ensinada, como todos, a ler, a escrever tudo, e ela ensinava. Tudo que ela tinha, ela passava, ela orientava, ela ajudava. Ela não permitia, em hipótese alguma, que o povo passasse fome. Ela não aceitava isso. Ela andava de lugar em lugar. Naquela época, era habitual que os reis e rainhas chegassem perto, para que o povo os conhecesse. E ela era uma rainha muito presente. Ela sempre chegava perto de todos,
na aldeia, nas cidadezinhas vizinhas, né? Ela ia em tudo. Por isso, e era no silêncio. Ela não fazia propaganda e nem queria que ninguém fizesse propaganda do que ela fazia. Sua mediunidade, como eu já falei, que ela via, ela ouvia e ela curava, né? Era mediunidade de cura. E foi o tabelião, na época, que lavrou o que ela passou, né? O que ela fazia. Na cidade de Santarém, na Sexta-feira Santa, uma certa feita, ela tinha uma criança pequena, era uma criança de 2 anos, que ia saindo e estava com... Era uma criança cega. E a mãe, mostrando a sua filhinha cega, ela chegou e beijou os olhos da criança e deu assim um sopro e a criança passou a enxergar. Ela introduziu em Portugal o culto ao Espírito Santo. Olha, nós vamos fazer uma retrospectiva da caminhada dela. Ela era Isabel, prima da Mãe Santíssima. A Isabel, mãe de João Batista, aquele que Jesus disse que dos nascidos de ventre de mulher, nenhum era maior do que ele. Vejam só, esse era filho de Isabel, na época que ela era prima da Mãe Santíssima. Então ela já acreditava desde sempre, muito religiosa, e ela, como Isabel de Aragão, ela introduz em Portugal o culto ao Espírito Santo, ou Espírito de Verdade para nós espíritas, né? Depois antes ela foi Isabel da Hungria, numa época de sua vida. A santidade de Isabel, ela manifestou-se de forma extraordinária. Por isso é que o seu nome se tornou famoso em todas as montanhas da Alemanha. Isso quando ela foi Isabel da Hungria. Ela era duquesa. Dizia-se que São João Batista vinha, ela dizia que o São João Batista, que era o filho dela quando ela era Isabel, ele vinha lhe trazer pessoalmente a comunhão, e que inúmeras vezes ela fora visitada pelo próprio Cristo. As pessoas diziam, né? Então, ela, quando foi Isabel Duquesa de Borônia, ela foi irmã do infante Dom Henrique. Quem era o infante Dom Henrique? Era o espírito de Eliu, que é o mentor espiritual de Portugal, né? Segundo a revelação da psicografia do Chico, assumiu a missão que Jesus lhe direcionou para descobrir o coração do mundo, o Eliu. E a pátria do Evangelho no Brasil, apelidado de Anjo da Paz. Uma certa feita, a Dona Isabel, a Rainha Isabel, ela estava os 2 irmãos, o Dom Diniz e o Dom Henrique, eles eram adversários, e eles estavam numa guerra um contra o outro, ia começar a guerra, e ela pediu ao Dom Diniz para ele não ir, ela pediu ao Dom Henrique para ele não ir, e eles teimaram, foram na calada da noite, às escondidas, e ela foi numa mula e passou no meio entre um e outro para impedir que houvesse a guerra, e ela conseguiu impedir. Então, por isso é que ela foi sempre conhecida como pacificadora, porque ela mandava para o Papa, mandava cartas pedindo que o Papa que a Igreja que reconsiderasse determinadas
feitos pela política de Portugal, e ela conseguiu que o Papa abençoasse Portugal, que resgatasse, que reconsiderasse. E assim ela foi, a sua vida toda foi de pacificação, além da caridade. Seus filhos, o seu filho, filho biológico, ele tinha muitos ciúmes e inveja do filho que ela criou, que era filho do Dom Diniz, com a outra mulher, porque o Dom Diniz gostava mais do outro. Aí, o que aconteceu? Ela fazia um grande esforço, um grande trabalho para pacificar os filhos adotivos com os filhos biológicos, Constança e Henrique, que eram seus filhos. Ela trabalhava para que eles ficassem em paz, para que não vivessem brigando, porque o pai tratava diferente o filho que não era filho da Isabel. Então ela cuidava muito de... Então ela exigiu, quando o Dom Henrique, em outros momentos, ele exigiu que ela mostrasse, era por causa do império, mostrasse que o que ela levava. Porque as pessoas estavam muito preocupadas com o comportamento dela, que ela vivia praticando a caridade. O seu marido, quando ele morreu, ela foi para o mosteiro de Santa Clara Velha, em Coimbra, e sai desse mosteiro um pouco antes de sua morte. Ela viveu até 65 anos de idade. No dia 4 de julho de 1336, seu corpo foi enterrado no mosteiro. Ficou a fama de que até hoje o seu corpo continua intacto. Ele não se deteriorou. E conta-se que só colocam à mostra de forma com facilidade a sua mão, porque as pessoas dizem muito que a sua mão é uma mão abençoada, uma mão santa, porque aquela mão foi a mão que redigiu para o Papa muitas vezes pedido de clemência para que houvesse a paz. Aquela mão foi a mão que transformou moedas e pães em flores para ajudar as pessoas carentes. Aquela mão foi a mão que curou, que cuidou, que muito amou. Por isso as pessoas têm assim uma verdadeira veneração por ela. Falar em veneração, ela atualmente é a veneranda. No livro Nosso Lar, ela é a veneranda, é a ministra veneranda, é alguém que muito ama, que muito cuida, que muito serve, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê que ela foi, pela Igreja Católica, ela foi beatificada pelo Papa Leão X em 1516 e foi canonizada pelo Papa Bento XIV em 1742. E lembremos das suas palavras quando recebeu a condição de ser rainha. Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. E ela seguiu fielmente esta aspiração. Meus irmãos, aprendendo sobre a rainha que foi Santa Isabel, lá mãe de João Batista, que nas suas caminhadas ela teve o nome de Isabel, como Duquesa de Borônia, como Rainha de Portugal. Hoje ela admitiu o nome de veneranda. Lá, a ministra veneranda, lá no livro
ela já estava há mais de 200 anos, quando o nosso lar foi editado, já trabalhando pelos os irmãos de Portugal, porque caso vocês não saibam, o nosso lar foi construído em cima do Campo de Santana, no Rio de Janeiro. O Campo de Santana é um parque ecológico belíssimo, natural, que fica dentro do Rio de Janeiro, e em cima do Campo de Santana é construído o nosso lar. E quem construíram foram os portugueses. Mas faltou uma coisa eu dizer, foi quando ela apareceu para o Chico Xavier, ela apareceu para ele, ele tinha 17 anos, quando ele começou o trabalho que o Emmanuel lhe passou, e logo em seguida ela aparece para ele. Uma noite ele está ajoelhado, que ele ainda tinha o hábito da Igreja Católica, está ajoelhado, quando aparece uma luz lilás, belíssima e dourada em seu quarto, é Isabel de Aragão, que aparece para ele, pedindo que ela disse, eu venho aqui para lhe pedir que você comece a distribuir pães. Além disso, você vai escrever para os países, fazer cartas peninsulares, ou seja, escrever para a península, né? E ele ficou admirado. Aí ela disse, e dessa escrita, e dessas cartas, você nunca pode receber nada. Também vim para pedir que você comece a distribuir pães. Ele sorriu meio sem graça e disse, eu gostaria de dizer para a senhora que às vezes eu não tenho pão nem para mim. Aí ela sorriu e disse, não se preocupe, você receberá a condição de ajudar as pessoas. E quem é a senhora? Ela disse, agora você não me conhece. Eu sou Isabel de Aragão, mas eu já estive, nós já estivemos juntos. E o Chico, tempos depois, descobre que ela era a rainha de Portugal. 2 semanas depois, ele recebe um espírito amigo que vem dizer para ele que doravante ele vai ter que começar a distribuir pães. Uma vez por semana, ele no sábado, o sábado seguinte, ele foi, só o que ele pôde comprar, só o que ele pôde conseguir, foram 8 pães, e ele foi distribuir para os pobres. E a partir deste dia, até a partida do Chico, que foram mais de 60 anos de mediunidade, ele conseguiu, salvo engano, foram 72 anos, porque ele desencarnou com 92, mas o número agora não me vem. Ele nunca deixou de ter a distribuição de pães. Eles passaram a receber auxílio do plano espiritual. E quando ele se encontra com ela no livro Nosso Lar, aí a alegria do Chico, né, de ter o contato com a ministra veneranda, que passou a ter bastante contato com ele no silêncio, como ela sempre foi. Foi a dama da caridade, no silêncio, ela sempre trabalhou. Meus irmãos, que a doce e serena paz do meio do Rabi da Galileia permaneça conosco e que nós possamos tirar dos ensinamentos aqui recebidos a vontade intrínseca de praticar a caridade, de trabalhar o amor na sua amplitude. Que Jesus nos abençoe.